Estamos no dia 1º de janeiro de 2026. E você, está se sentindo diferente? Eu já fazia algumas horas que o ano virou e eu precisava te fazer essa pergunta, porque, afinal de contas, né, nessa madrugada você fez promessas, você brindou, pulou 7 ondas, abraçou as pessoas, desejou aí ano novo, vida nova e foi dormir, acreditando que hoje, 1º de janeiro, seria o começo de alguma coisa diferente na sua vida. Mas você acordou diferente? Ou aí dentro ainda estão guardados os mesmos medos, os mesmos padrões de comportamento, as mesmas inseguranças que você sentia? E aquele bloqueio que travava a tua vida em 2025? Ele sumiu porque o calendário mudou? Deixa eu te falar uma coisa. O ano ele muda sozinho, mas a tua vida não. O Réveillon ele não foi capaz de curar os seus bloqueios e ele não apagou os teus padrões de comportamento. A virada do calendário não fez com que você ficasse diferente, né? Então, se você está começando esse ano de 2026 com os mesmos pensamentos, as mesmas reações, as mesmas escolhas, você vai viver um mesmo ano de novo. Só que agora com 2026 escrito lá em cima no calendário. E eu não estou dizendo isso para você para te desanimar e também não estou dizendo que você não é capaz de mudar, muito pelo contrário, tá? O que eu estou querendo dizer para você é que a mudança, ela não vem de um calendário, não vem da troca de um ano. Ela vem de você. Então, hoje, no primeiro dia desse ano, eu quero te fazer uma pergunta. O que precisa mudar em você? Eu não estou falando no mundo, eu estou falando em você, porque é aí dentro de você que tudo começa. E é aí dentro que tudo pode se transformar. Eu quero começar esse vídeo desconstruindo uma ilusão. A de que o tempo cura ou então que o tempo resolve tudo. O tempo não cura e não resolve nada. O tempo só passa. E o tempo somos nós, tá? Seres humanos dotados de limitação que estabelecemos o tempo, mas enfim, isso daí é um papo para um outro dia. Então, se você acha que janeiro vai fazer você parar de se sabotar, não vai. Se você está achando que o Réveillon foi capaz de fazer você confiar mais nas pessoas, não foi. E se você acha que 2026 vai fazer você se valorizar, não vai. Por quê? Porque você vai ser a mesma pessoa agora, no dia 1º de janeiro. Com os mesmos bloqueios, os mesmos medos, os mesmos traumas, as mesmas crenças, enfim, o mesmo de tudo. Padrão. Tempo, tá? Tempo só distancia você da dor. Só que a tua dor continua aí, guardada, reprimida, comandando as tuas escolhas, sem que você perceba. Por quê? Porque isso é um padrão inconsciente. E é por isso que você repete os seus comportamentos. Você entra, por exemplo, em relacionamentos que terminam da mesma forma. Você faz as mesmas escolhas que te machucam. Você reage da mesma forma que você sempre reagiu. Porque o calendário mudou, mas você não. Então para de esperar que o tempo faça um trabalho que só você pode fazer. Porque enquanto você está esperando, a vida está passando. E você está aí, preso, do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa que talvez possa até te incomodar. Mas eu acredito que também seja capaz de te libertar, tá? Nada na vida, tá? Acontece sem permissão interna. Entenda bem, nada acontece na sua vida sem permissão interna. Eu não estou dizendo que você escolhe se machucar, eu não estou dizendo que você escolhe sofrer, né? O que eu estou querendo dizer para você é que o que está guardado aqui dentro de você é que permite que certas coisas se repitam. E o que está guardado aí,
no fundo da tua alma, são os teus pensamentos, as tuas crenças, os teus padrões internos. Deixa eu te explicar como é que esse ciclo funciona, né? Como é que esse ciclo funciona, para que fique mais fácil. Os teus pensamentos, eles moldam as suas decisões. Por exemplo, se você pensa, eu não mereço tal coisa, não mereço isso aqui que existe de bom, enfim, você vai tomar decisões que confirmem isso, tá? Isso é imutável, você vai tomar decisões que confirmem isso. E as decisões que você tomou, elas vão moldar o seu comportamento. Então, se você decide que você não vai pedir ajuda porque ninguém se importa e você vai se isolar. Ninguém se importa, eu me isolo. E os teus comportamentos, eles vão moldar o teu destino. Por quê? Porque se você se isola, você vai confirmar que ninguém se importa. Entendeu? Como é que esse ciclo continua? Ou seja, você pensa, toma uma decisão e se comporta de acordo com aquilo que você decidiu. E é lógico que o teu destino foi construído aí. Olha que merda. Tá entendendo? É uma matemática básica. Não é o universo conspirando contra você, não é Deus que não está olhando para você, é você, sem perceber, que está construindo aquilo que você não quer ou que você tem medo que aconteça. E eu não estou falando de pensamento positivo, não, tá? Não é sobre você fingir que tá tudo bem. Isso também não rola, tá? Não é sobre você repetir afirmações que nem você acredita. Eu tô falando de coerência interna. É sobre você olhar para dentro de você e se perguntar o que realmente eu acredito sobre mim. Que histórias que eu tô contando para mim mesmo. Quais são as permissões internas que eu tô dando para que determinadas coisas aconteçam comigo. Então, se lá no fundo você acredita que o amor sempre acaba, eu sempre sou trocado, enfim, você vai agir de forma que isso se confirme na tua vida. Você vai escolher as pessoas emocionalmente disponíveis, ou então você vai se afastar, né? Quando alguém se aproximar um pouquinho a mais, ou tu vai fazer pior. Tu vai testar a criatura até ela cansar. Mas não é porque você quer. É porque você está agindo a partir de um bloqueio interno. Se no trabalho você acredita que não é bom o suficiente, você vai se vender barato. Você vai aceitar migalha. Você vai ter medo de crescer. E aí você vai olhar para o calendário, né, no final desse ano e vai pensar, não consegui de novo. Ou então, se você acredita que você falar aquilo que você sente é sinônimo de perder a pessoa vai embora se eu falar aquilo que... Você vai engolir sapo. Você vai se anular. Você vai se anular até não aguentar mais. E tu vai explodir. E chega uma hora que as coisas precisam vir para fora. Então, agora no começo desse ano, você precisa olhar para os bloqueios internos e se perguntar o que eu estou permitindo. Por quê? Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. As pessoas, elas só sabem aquilo que elas são. Ninguém oferece aquilo que não tem. Ninguém age além do próprio nível de consciência. Então, sabe aquela pessoa que nunca te valorizou? A pessoa que nunca deu o amor que você merecia? Não é porque você não vale. É porque ela não soube dar. Olha que gigante isso. Ela não tem isso dentro dela. Ela não chegou nesse nível ainda de consciência. E aí você fica aí, esperando às vezes que um pai te elogie, que uma mãe te acolha, que alguém apareça e te escolha. Mas eles não vão fazer isso. Não é porque você não merece, é porque eles não sabem fazer isso. Eles estão operando no nível de consciência deles, com as ferramentas emocionais que eles têm. E essas ferramentas que eles têm são limitadas.
Então, quando você espera um reconhecimento, você se doa, você se esforça, você faz de tudo para dar certo. E nada. Não tem reconhecimento, não tem validação, não tem nada. Aí você fica pensando aí, ah, meu Deus, o que tem de errado comigo? Nada. O problema não está com você. O problema é que você está esperando algo, alguma coisa de alguém que não tem isso para te dar. Aí você fica buscando aprovação, você quer que alguém te diga que, sei lá, que você é suficiente, né? Ó, você é bom, você é suficiente. Mas a verdade, a grande verdade, é que quem precisa se validar é você. Porque se você depende do que está ali do lado de fora, né? Se a gente depende daquilo que é externo a gente, do que está do lado de fora, a gente não se completa. Então para de esperar. Para de achar que alguma pessoa que você pretende que mude vai mudar. Ou que um dia ela vai dar para você aquilo que você precisa. Não vai, e tá tudo bem. Porque você pode se dar isso. E se você acha que esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está se vendo nessas situações, nesses padrões, enfim, faz uma coisa por mim. Se inscreve agora no canal. Eu quero te ajudar a se transformar de verdade. Então, clica nesse botãozinho de se inscrever, né, aqui embaixo, e ativa o sininho das notificações para você receber aí os vídeos à medida que eu for postando. Enfim, tem uma coisa que eu preciso te explicar, tá? E isso talvez mude a forma como você está enxergando aí a tua vida. Passado, ele nunca fica no passado. Ele vira uma lente. E eu vou te explicar. Tudo que você viveu na vida, né? Toda a dor, a rejeição, o trauma, enfim, cada experiência que você viveu, ela ficou gravada na tua mente, tá? E agora você vê o mundo através dessas memórias. Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você aprendeu que elas são. Olha isso. Então, por exemplo, se você cresceu vendo relacionamentos instáveis, você aprendeu que amor é assim. E agora você escolhe as pessoas que confirmem isso. Se você foi abandonado, o seu cérebro gravou que confiar é uma coisa perigosa. Então, toda vez que alguém se aproximar, você involuntariamente, tá? Inconscientemente, você sente medo. E aí você se afasta. E aí você sabota. Por quê? Porque a tua memória tá dizendo lá atrás, ó, pode acontecer de novo. Não deixa. Mas aí tem também uma parte boa em tudo isso, né? Que a gente pode ressignificar essas memórias que elas estão guardadas. Mas entenda, não é você apagar, não é fingir que não aconteceu, não é você pensar positivo, enfim. É você mudar o significado emocional que aquela memória tem. É você olhar para essa situação, né? E dizer, ok, isso doeu, mas isso aqui não define quem eu sou. E isso não precisa e não vai controlar o meu futuro. Presta bastante atenção no negócio. A única pessoa que é capaz de destruir a sua vida é você. E a única pessoa capaz de reconstruir também é você. Não é a tua mãe, não é um ex, não é o teu chefe, não é o universo, Deus. É você. E eu sei que isso pode até parecer meio pesado, né? Porque, enfim, você pode achar que eu tô te culpando, mas não tô. Na verdade, o que eu tô querendo dizer pra você é que eu tô te abrindo uma porta de mudança. Porque você é a única pessoa que pode se destruir, isso é um fato. Mas você também é a única pessoa que é capaz de se reconstruir. Você não tem controle sobre o que os outros fazem. Você não tem controle sobre o teu passado, né? Sobre essas memórias que estão aí armazenadas. A gente não tem, nenhum de nós tem controle sobre o que acontece com a gente. Mas nós temos controle sobre o que nós fazemos com tudo isso que aconteceu. Você pode deixar
todas essas memórias te definam, ou você pode usar tudo isso para te fortalecer. Você pode continuar repetindo as mesmas escolhas que te machucam, ou então você pode escolher diferente. Você pode esperar que o tempo cure alguma coisa, ou você pode começar a se curar agora. E essa responsabilidade não é um peso, porque não é culpa, tá? É responsabilidade. Não é um peso, é poder. Porque significa que a gente não precisa esperar ninguém para fazer isso pela gente. A gente não precisa esperar pelo momento certo, nem pelo ano novo, né? Você pode começar a mudar a sua vida agora. Então, antes desse vídeo terminar, eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu quero que você me responda uma coisa, né? Respira fundo aí e me responde rápido, tá? Não pensa muito, não. O que precisa mudar em você agora para 2026 ser um ano diferente? É a forma como você conversa internamente com você? É a forma como você escolhe quem fica ou quem sai da sua vida? É a forma como você reage quando você tem medo? Talvez a forma como você se permita ou não ser feliz. Eu não tô falando que é para você virar uma chave de uma vez, né, e ser outra pessoa, até porque você não vai conseguir fazer isso. É você escolher todos os dias ser só um pouquinho diferente daquilo que você é. É você escolher se tratar melhor, se posicionar. É você escolher não repetir aquilo que te machuca. E se você fizer isso, se você realmente se comprometer com a sua própria transformação, 2026 não vai ser só mais um ano. Ele vai ser o ano que você se reencontra. Então, se esse vídeo tocou em você, se algo aqui mexeu com a tua alma, deixa o teu like. Porque esse like não é só para mim, né? Ele é para você. É você dizendo, ok, Mary, eu entendi tudo que você falou e eu escolho mudar. E aí você aproveita e me conta aqui nos comentários. O que precisa mudar em você agora, no início de 2026? Escreve. Mesmo que seja difícil, porque quando a gente escreve, a gente traz para a consciência, né? E quando isso se torna consciente, né, você se compromete. Eu acredito em você. Eu acredito que você é, sim, capaz de se reconstruir. Eu acredito que o seu 2026 pode ser diferente, mas só se você escolher. Então escolhe. E lembra de uma coisa. Você é a única pessoa que pode se salvar. E você é totalmente capaz disso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, feliz ano novo!